Segundo Reis, capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramate Gileade. E lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nizi. Entra e faze-o levantar-se do meio de seus irmãos e leva-o à câmara, ou leva ao quarto interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungir-te-ei sobre Israel. Então, abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, jovem profeta, Ramate Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. E lhe disse: capitão, tem uma mensagem para dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça no quarto. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: unge-te rei sobre o povo do Senhor. Ungir-te-ei sobre o povo do Senhor como rei de Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasá, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Israel. Não haverá quem o enterre, não haverá quem enterre. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Bem, podemos sentar, por favor. Glória a Deus. Feliz ano novo para quem eu ainda não dei feliz ano novo. Iniciamos 2021. Olhamos para 2020, que acabou há pouco tempo. Um tempo de luto, um tempo de tristeza, um tempo de caminhar no vale, né, da sombra da morte. É um vale de ameaças. Mas, gente, 2020, mesmo num ano triste, mesmo num ano de luto, mesmo num ano de grandes ameaças, não foi um ano de desperdício, não. 2020 não foi um ano de desperdício. Foi um tempo de desafios. Foi um tempo de crises. E sabe o que acontece em tempos de crises e em tempos de desafios? Em épocas assim, se ganha novas perspectivas. Eu amei muito, fui muito abençoada com a ministração do Everton, alguns domingos atrás. E ele também, na ministração, ele mencionou o que a nossa igreja fez. E eu lembrei disso novamente. 2020 não foi um desperdício para a nossa igreja. Não foi desperdício para o trânsito do céu na nossa vida. A nossa igreja passou a ser uma igreja online. Os discipulados, os apriscos, os devocionais, batismos. Alcançamos vidas. Nesta crise, muitos conheceram o poder de Jesus. Nesta crise, muitos aprenderam a priorizar o caminho da busca. O caminho do temor. Nessa época de crise, muitos aprenderam e viram que o ser humano não é nada. Quando Deus coloca o dedo, quando Deus dá outro, fala para cá. Nesse tempo de crise, a gente viu que algumas famílias tomaram umas novas perspectivas, porque entraram para dentro da família. Nesse tempo de crise, foi momentos em que as pessoas olharam para outros tipos de valores.
Deus empurrou a humanidade, aprumou a humanidade para as coisas que têm os valores. E a igreja de Jesus passou cada dia mais ser a igreja de Jesus. Nossa igreja, o medo não venceu ela. Esta igreja não foi vencida pelo medo, mas o amor venceu. O amor venceu, o amor prevaleceu. Continuamos cuidando das vidas, continuamos nos apriscos. Fizemos cestas básicas. Fomos para a rua orar no drive-thru, na rua, fazer oração. Temos feito crescendo na fé, temos feito discipulado. Viemos para cá, tomamos ceia, céu aberto no calor. Fizemos reunião com 6, com 30. Escala, entrava um. Você imagina, você que está aqui pela primeira vez aqui conosco, e o Misa, e a Lu, e a Bru, um beijo. Eu ia ficar muito braba vendo aquelas fotos aqui no Brasil, vocês aqui não. Mas eu ia falar no Face, eu ia twittar. Nós aqui, gente, teve momentos nesse baita pavilhão, a gente estava aqui em 6, e tinha gente esperando, porque a gente não podia se cruzar para nós tomar ceia. 30. Já fizemos aqui, já cantamos aqui, com isso aqui tudo, sei lá, multiformas, cor que não achava a gente aqui, né? De tanto parede cheio de coisa que a gente não se achava. O medo não nos venceu. O amor prevaleceu, o amor de Jesus prevaleceu. No meio da crise a gente viu que a gente podia fazer mais coisas do que a gente nunca pensou que a gente ia fazer. No meio da crise despontou líderes, homens e mulheres, que Deus usou tremendamente. No meio da crise, a gente começou a ver o poder de Deus. E isso é o céu na terra, é a igreja de Jesus na terra. As coisas não pioraram mais, porque a igreja na terra, no planeta, tem clamado por misericórdia do Senhor. Muda essa sorte, Deus. Muda a sorte dessa humanidade. 2021, gente, chegou. 2021 nós não podemos fazer plano de nada. Aprendemos em 2020 também que a gente não pode traçar plano nenhum. Não que a gente já não soubesse, a Bíblia já diz, o homem pode fazer seus planos, mas quem dirige? A Bíblia já não diz isso? Vimos na prática isso. Nossa agenda, que todos anos nós fazíamos, botava no mural. Nossa agenda pessoal, foi tudo mudado. 2021 nós não aprendemos que não temos que fazer mais nada disso, porque nós não temos ideia o que vai acontecer. O que virá. Que bênção, estamos aí às portas da vacina, mas também já temos notícias que já tem uma outra variante do Covid, que essa variante tem 17 outros. Nós não sabemos o que é 2021. Não tem como. A maneira, o modo, a forma que vai acontecer as coisas. Mas há um lugar, querida igreja, que a gente pode ficar e que pode mudar, mesmo em momentos de crise, em momentos de bagunça, que está esse planeta que ninguém mais pode confirmar mais nada da nossa vida, nem nós mesmos. No momento de toda essa confusão, muita doença apareceu, a Covid trouxe mais ansiedade, mais depressão, mais suicídio, mais desesperança, mais pobreza. A Covid não veio somente só com ela.
como vírus. Chefes de família se foram, filhos ficaram órfãos. Trouxe muitas outras coisas. Mas como nós podemos ter um olhar para 2021? Como que nós podemos ter então uma esperança de algo? Há um lugar sim, que 2021 a gente pode declarar que é o ano da nossa virada. Há um lugar sim, que em 2021 nós podemos dizer que será um ano de bênção. Há um lugar sim, em 2021 que nós podemos dizer que nós vamos caminhar para frente, que iremos prevalecer, que iremos permanecer na bênção, em Deus, sem medo de fazer planos, sem medo de sonhar, sem medo de olhar para as crises familiares que apontaram assim, grandemente. Gente, os estudos mostram que a alta do álcool, de bebida alcoólica, cresceu estrondamente. Muitos sem paz procurar, muitos com medo, muitos sem paz procurar na bebida. Muita coisa aconteceu, mas há um lugar sim que nós podemos dizer que ano de 2021 é o ano da nossa virada. Nós vimos aqui, a leitura que fizemos, o que é essa leitura? No período de uma nação chamada Israel. Uma nação chamada Israel estava vivendo o seu pior momento, o seu período mais sombrio. A nação de Israel vivia uma seca terrível, uma devastação, uma crise econômica. Todos perderam tudo, estavam sem nada. A nação de Israel, neste período aqui, ela estava vivendo um grande problema militar gravíssimo. Todo dia, a nação de Israel era atacada por inimigos. Todo dia gente morria na nação de Israel. Todos os dias eram pessoas chorando em luto, pelas mortes, por insegurança. O povo de Israel, o período de Israel estava devastado. Existia um casal de reis chamado Acabe e Jezabel. Jezabel era uma feiticeira diabólica e desencadeou na vida de Acabe sobre esta nação idolatria. Devastou a moral, devastou a família e perseguia o povo de Deus. Por 40 anos, o reinado doente e diabólico. Pressão, fazia o povo apostatar da fé, faziam o povo negar a sua fé. Durante este período do reinado de Acabe e Jezabel, tinha um grande profeta, profeta Elias. Elias é um dos mais top dos profetas da Bíblia, ao ponto que 700 anos depois, muito tempo depois, Jesus chega para os discípulos e diz: olha, o que estão dizendo que eu sou? E uns disseram lá, tu é Elias. Compararam. Porque eles conheciam quem era o profeta Elias. Eles sabiam quem foi o profeta Elias. Elias realizou grandes milagres, milagres extraordinários. Era um homem cheio de Deus, um profeta cheio de Deus, que foi arrebatado. Elias fez grandes milagres extraordinários, foi arrebatado, e Acabe e Jezabel se mantinham
Acabe e Jezabel se mantinham levando o povo a fugir da presença de Deus. Eles continuavam arruinando, afastando da presença de Deus. Acabe e Jezabel adoravam a Baal. Baal foi colocado como Deus de Israel, no lugar. A nação de Israel era um povo amado por Deus, experimentou milagres, gente. Israel experimentou grandes milagres de Deus. Deus cuidava de Israel, Deus trouxe coisas para Israel. Eu comentava com o pessoal das equipes aqui, dos voluntários hoje de manhã. Nós estamos numa tecnologia assim, alta. Conhecemos muitas coisas por causa da tecnologia. Hoje se faz cirurgia em feto dentro da barriga e coisas altas na tecnologia. Mas se eu chegar e sei, e conheço, e a gente ouve na televisão, a gente sabe o que é celular, a gente sabe todas as coisas que acontecem na tecnologia. Mas se eu chegar hoje ali no Rio dos Sinos, eu não sei, está para lá, está para cá, não sei, irmãos, está no Rio dos Sinos. Para cá, né? Irmãos, o meu senso de direção, tá, mas é no Rio dos Sinos. Se eu chegar no Rio dos Sinos e ficar na ponta do Rio dos Sinos, o Rio dos Sinos fazer assim, ó, eu tenho um treco. E no tempo que não existia nem aspirina para curar a dor de cabeça, Deus abriu um mar vermelho para eles passarem em terra seca. E eles ainda não estavam, deixaram isso, esqueceram isso. Deixaram Deus de lado. Preferiram outros deuses porque não aguentavam a pressão, não aguentaram a pressão, não aguentaram a perseguição, não aguentaram as crises. Um povo que experimentou grandes milagres agora deram as costas para Deus e esqueceram de Deus por causa da opressão de Acabe. Elias agora não vivia mais e quem assumiu foi Eliseu. Eliseu começou, um grande profeta também, começou a fazer vários milagres. Eliseu, um homem de Deus, que ficou como sucessor de Elias, foi o que pediu porção dobrada do Espírito de Deus, que ficou lá junto, na escola dos profetas, liderando, um homem de Deus. Mas Acabe e Jezabel ainda continuavam pressionando, ainda continuavam incomodando, ainda continuavam adorando a Baal, ainda continuavam na apostasia, ainda continuavam o povo longe de Deus. Existia profeta não faltava, meus irmãos. Não faltava. Era uma escola, vários profetas. E Jezabel e Acabe, parecia que ninguém conseguia terminar com essa situação. Parece que era infindável aquele casal. Indestrutível aquele casal. Parecia que nada adiantava. E gente, isso não é diferente nos tempos de hoje. Quantas vezes que parece que situações, passa tempo e volta tempo, a gente participa de cultos maravilhosos, participamos de retiros maravilhosos, mas parece que tem sempre lá, sempre aquele problema, sempre aquela crise, sempre aquilo ali, parece que não sai nunca. E parece que nada adianta, nada consegue virar aquela chave, virar aquele momento, virar aquela página. Há momentos de crise na nossa vida que a gente tem vontade, eu queria hoje que esse domingo não terminasse, não voltar mais para casa, não voltar mais para aquelas coisas que eu tenho que fazer, não voltar mais para aquelas lembranças de quem realmente eu sou. Ai, como é bom estar aqui num lugar acolhido, num lugar que é especial, porque tem um clima de algo muito maior do que um natural. E parece que isso não adianta virar a chave da gente, virar a página da gente. Porque parece que os Acabes e as Jezabéis da vida da gente, as crises, os problemas, parece que não findam.
não saem. Mas, gente, hoje eu aprendi, através dessa ministração aqui, que existe uma chave para virada. Uma chavezinha para virada. E a gente viu aqui essa chave. Eles viraram uma chave que dias depois a nação inteira foi restaurada. Tudo foi restaurado. O altar foi restaurado. As finanças foram restauradas. O exército foi restaurado. A cura veio. Foi tudo restaurado. E o povo inteiro se voltou para Deus. Tua casa pode inteira se voltar para Deus. Teu bairro pode inteiro se voltar para Deus. O aprisco que está lá naquela rua, a rua inteira pode se voltar para Deus. A saída, sim. Porque a gente vê que na Bíblia que homens e mulheres tiveram saída porque creram no mesmo Senhor que está aqui. Mas nós temos que usar a chave certa. Nós temos que usar esta chave. E Deus restaurou toda aquela nação. Mas teve uma coisa que virou a chave. Foi a unção sobre aquele homem. A unção é a chave para virar os momentos de crise. A unção é a chave para transformar, não algo paliativo, não amenizar, é transformar, mudar. A unção foi a chave, o que mudou foi a unção. E a gente vê alguns caminhos aqui. Aqui a Bíblia não diz o nome, mas diz que Eliseu chamou um dos profetas, um dos moços, um dos jovens. Era um aluno na escola de profeta. Era um aspirante para o profeta, de profeta. E disse: pega o azeite. Gente, quantas vezes as pessoas estão dizendo, estão lá rotulando: não, eu não consigo, eu não sei, não é para mim, eu não vou conseguir. Quantas pessoas estão lá não, para estudar a palavra só o fulano, para pregar só o beltrano, para ser pai e mãe de multidão é só o ciclano. É todos nós que estamos carregando óleo. Pode ser moço, pode ser um aspirante, pode ser um aluno, não importa. É quem carrega o óleo, quem carrega a unção. E quem está debaixo de uma voz de delegação. O profeta Eliseu chama diz: pega o óleo e vai. É por este lugar aqui, é por este caminho. E diz: olha, pega esse óleo aqui. Eliseu fala para o seu aluno: pega esse óleo, fala para o discípulo: pega esse óleo e vai para ungir Jeú. E chega lá. E chama Jeú. E diz para Jeú que tem que ser em particular, num quarto. E aqui eu vejo um outro segredo. Para nós buscarmos a unção do céu, para buscarmos a unção da presença de Jesus, ela tem que ser num lugar de intimidade. A gente vê isso no Sermão da Montanha. Quando o Senhor diz: entra no teu quarto e em secreto, derrama o teu coração lá, e o Senhor te ouvirá. Mas esse lugar desse secreto, gente, não é onde ninguém está nos vendo. Este lugar no secreto é na essência do nosso coração, da verdade realmente que somos. É na verdade aonde, no lugar secreto, é onde a gente vai ter coragem de dizer quem a gente é de verdade.
Porque a gente fica várias vezes no quarto sozinho para limpar, no quarto sozinho para ouvir música, no quarto sozinho para olhar televisão, no quarto sozinho. Não é o lugar sozinho. Mas é a verdade, é onde eu consigo dizer realmente o que eu sou. Sem máscaras. Não essa. É naquele lugar. E Jeú chega, gente. E Jeú chega. E vai. Olha a coragem desse jovem. Mas esse jovem foi porque ele estava debaixo de uma delegação de uma autoridade. E ele carregava a unção com ele. Porque Eliseu agora tinha enviado ele, tinha delegado isso para ele. Toma este óleo e vai ungir, porque tu tens a unção para ungir. Virada na nossa vida é termos unção para ungir. Não unção somente para carregar, unção para ungir outros. Ungir a tua casa, ungir o teu trabalho, ungir teu vizinho. E a unção também é dada para você cumprir a sua missão. Você já é um enviado da parte de Deus, gente. Nossa igreja envia. O que é preciso para ser enviado? Unção, delegação e decisão. E este homem, e esse jovem, ele vai. Gente, nós podemos e percebemos que algumas coisas para ser transformado na nossa vida precisa ser sem máscara, na intimidade. E com muita sede, com muita vontade. No livro de Isaías fala que Deus derramaria o seu espírito, Deus derramaria a sua água, Deus derramaria a sua presença sobre o sedento. É sobre quem tem vontade. É sobre quem quer. E este único jovem, um discípulo, debaixo de um envio de uma unção, carregando um óleo de unção, ele corre um risco, gente, porque ele chega no meio de vários capitães daquele exército. Ele chega no meio daqueles capitães do exército, e chega lá e obedece como Eliseu mandou, e diz assim: eu tenho uma mensagem para um capitão. E a ordem era, tu fica no meio daqueles capitães. Aqueles capitães, gente, podia rapidinho passar uma espada, matar aquele jovem. Podia. Ele nem foi convidado. Ele nem fazia parte do exército. Vai lá e faz. Sabe o que a unção faz conosco? Nos dá coragem. Ela capacita a gente. Ela nos dá coragem que a gente nem precisa pensar, a gente nem pensa nos riscos. Quando estamos sendo enviados com unção, a gente nem pensa nos riscos. Mas às vezes, gente, as coisas ficam difíceis porque falta unção. A gente fica dizendo, mas e se o cachorro latir em mim? Aí se eu não tiver dinheiro para passagem? Mas hoje em dia é diferente, né? E se a internet cair? E se a pessoa não sabe? A pessoa não sabe mexer na internet, ela não sabe como abrir uma videoconferência, e a gente fica dando desculpa que a pessoa não sabe. E às vezes a pessoa só está querendo alguém que ensine para ele entrar. E às vezes a falta de unção vai gerar pretexto para o não. E aquele rapaz chega no meio daqueles capitães e diz: eu tenho uma mensagem para um. E aí Jeú diz: tá, mas para qual de nós aqui que tu tem a mensagem? E o moço diz: é para ti mesmo, Jeú. Outro ponto, gente. Quem tem unção tem ousadia. Quem tem unção tem ousadia. Quem está debaixo de uma cobertura, quem está debaixo de uma igreja, quem está debaixo de um envio e carrega uma unção, ela tem uma ousadia. Porque sabe a parte ousada aqui que eu vejo? Que ele diz o seguinte: é tu mesmo, Jeú.
e tu tem que vir comigo, dando a ordem para o capitão agora. Na frente dos outros capitães, chega um discípulo de um profeta e diz: Jeú, é contigo mesmo e eu quero que tu venha aqui comigo. Vem para cá comigo. E vamos entrar aqui no quarto. Vamos entrar aqui, que eu tenho uma mensagem para dizer. Ele não disse qual era a mensagem. Ele não disse qual era a mensagem. E aí, gente, Jeú vai. E aqui nós aprendemos uma outra coisa nessa passagem. Que Deus coloca oportunidades para nós. Deus vai colocar oportunidades para vocês. Talvez você não seja o que vai, talvez você não seja o portador ainda da unção. Talvez você não seja ainda aquele que está ungindo. Mas hoje Deus está te dando uma oportunidade de receber a unção. Porque Deus estava dando a oportunidade agora para Jeú. Vem. Jeú podia dizer o seguinte: ô guri, né? Nós gaúchos assim. Ô guri, tá pensando o quê? Nem sei quem é tu, chega aqui dando ordem já no meio dos capitães. Eu não vou. Eu não vou. Por que tá me chamando disso aqui na frente de todo mundo? O que é que tu quer comigo? Jeú não fez isso. Jeú tomou uma decisão. E esse ano é um ano de decisão. Esse é um ano de decisão, gente. É uma decisão para a tua vida, é uma decisão para a tua casa. Olha que quanta decisão. E este ano Deus está botando, sacudindo o mundo para dizer: epa, qual decisão? Chega de decisão horizontal, de plano, de casamento, de compra, de lazer. Chega de plano horizontal, vamos ver um plano vertical. É aqui, é aqui, é aqui. Que decisão você quer? Até 2020 todo mundo só decidia no plano terreno, plano terreno, plano terreno. E Deus diz: não, para aí, vamos começar, vou dar uma crise para vocês decidir as coisas pelo linha certa. É vertical. É vertical. E Jeú, vem aqui. E Jeú aproveitou a oportunidade e decidiu: vou junto. Vou ver o que tu quer. Essa pandemia fez a gente voltar realmente para as coisas que são de valor. Para realmente que são de valor. Essa pandemia fez a gente amar diferente, gente. Fez a gente amar diferente. Amar com os ouvidos. Amar com o olhar. Porque antes a gente ia amar com toque. Né? A gente amava com sorriso, a gente amava com toque, a gente amava. Eu sou uma pessoa que gosto muito de tocar. Né? Eu estou conversando, eu estou... Né? Mão, braço, agarro, dou soco. Né? Os guris às vezes recebem soco, e meu é um monte. Né? Eu passo por mim, eu dou uns tapas. Mas não é de amor, tá, meninos? É de amor. E a pandemia nos mostrou coisas que o amor podemos fazer. Amar é ouvir. Amar é perceber. E nos levou a estes valores. Nos levou a valores de considerar quem está falando. Nos levou a valores de considerar a família. Nos levou também a enxergar coisas erradas. Nos levou a isso. Porque quando recebemos da parte de Deus, gente, uma unção, as coisas vão mudando. A vantagem de estarmos na casa do Senhor, permanecermos no Senhor, nós vamos percebendo que nós temos outros recursos, sim. E Deus usa outros recursos, sim, porque o Espírito está na igreja do Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecem, nada prevalece com a igreja do Senhor, porque ela é eterna, e nós seguimos o eterno. O tempo, as coisas fecharam. Por que o tempo fechou no planeta? Porque o Senhor está nos empurrando para o íntimo,
para o que é íntimo com Ele. O Senhor está nos empurrando para aquele lugar lá do secreto, em que as máscaras estão caindo, em que antes a gente não via o que estava no seio da família, antes a gente não via aquele câncer lá dentro. E a gente começou a participar de dentro, as coisas estavam para dentro. Deus nos chamou para o íntimo, Deus nos chamou para a verdade. De quem realmente está lá. Antes, às vezes, as famílias estavam todas estruturadas, estava todo mundo contente, por quê? Era dar presente, dar isso, dar aquilo outro. E aí, de repente, nós tivemos que... A família entrou e voltamos a cuidar da escola dos nossos filhos, voltamos a conhecer a letra dos nossos filhos, voltamos a ver o nosso casamento, voltamos a cozinhar mais, voltamos a aprender a outros meios e voltamos a ver os nossos ranços. Porque dentro, no íntimo, começou a apontar. Um filho aponta, o marido aponta, a esposa aponta, o cachorro, a vizinha, as panelas. As minhas panelas furaram na pandemia. Eu disse isso na confraria, elas furaram. Porque eu cozinhei mais, lavei mais. Começou a apontar coisas. As mulheres a viver com algumas coisas que dentro de casa incomodava. Sei lá, não dei exemplos para não se expor. Digamos lá, um armário quebrado, que estava lá quebrado. E você não gosta daquele armário. E você, com a pandemia, teve que aturar aquele armário. Teve que aprender com essas coisas. Em tempos difíceis, levou muita gente a orar. Muita gente a buscar a presença de Deus. Em tempos difíceis, levamos a descobrir as coisas que precisamos jogar fora. E levou-nos a descobrir um novo melhorado para nós. Porém, gente, a pandemia é difícil, as coisas é difícil, e você pode só pensar na pandemia, coisa mais difícil, mas eu digo que tem uma coisa mais difícil, é o diabo, é a carne, e o diabo faz de tudo para impedir de nós entrarmos na intimidade com Deus. O diabo faz de tudo para a gente aceitar o convite de viver com Cristo. O diabo faz de tudo para tapar os nossos ouvidos, colocar na nossa mente meios que nos faz ir para outro lado. E a gente diz, não tenho tempo. E aqueles que antes que diziam que não tem tempo porque trabalham, não tem tempo porque tem isso, não tem tempo porque tem aquilo. Veio a pandemia, botou todo mundo para dentro de casa. E eles ainda continuam dizendo o quê? Que não tem tempo. E isto é doente. Isto é um problema. E o diabo vem, gente, coloca coisas na mente do ser humano, coloca filmes, imagens na mente, na visão, no entendimento, no intelecto, para fazer acreditar naquelas ideias que não provêm do céu, para afastar. Porque sabe por quê, meus irmãos? Porque um homem e uma mulher ungido despedaça todo o jugo. O livro de Isaías diz que a unção, ela despedaça o jugo. A unção, ela quebra com cadeias. A unção de Deus sobre a tua vida vai melhorar o casamento. A unção de Deus sobre a tua vida vai estabilizar tua família. A unção de Deus sobre a tua vida vai curar teu emocional. A unção de Deus sobre a tua vida vai sair da tua boca palavras de vida e não morte. É a unção. É a decisão.
E aquele moço entra e diz: agora, Jeú, eu estou te ungindo rei sobre Israel. Se nós olharmos, gente, em Mateus capítulo 22, narra Jesus uma parábola, dizendo que um homem fez um grande banquete de um casamento. Um grande banquete para um casamento e convidou vários, convidou todo mundo. E ninguém apareceu. Ninguém apareceu. Todos deram desculpa para sua decisão. E Deus continua chamando, falando, convidando. Vem, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu alivio, mas não tomam decisão. Estão dizendo não para o convite. Estão dizendo não para o convite, estão gerando desculpas. E o diabo faz, gente. O único que não quer você cheio da unção de Deus é o diabo. Não é o teu tempo, não é o teu trabalho, não são teus afazeres, não são a bagunça da vida que vive. É o diabo. Porque ele não quer um homem ou uma mulher cheio de Deus, porque a unção vai despedaçar o jugo. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. O que é isso? A Bíblia no livro de Isaías capítulo 10, versículo 27, fala que a canga, o boi vai engordar e aquilo vai quebrar. Sabe canga dos boi aqui, que bota aqui? Sabe? E o boi engorda e aquilo quebra, porque não cabe mais no boi. Então a unção, ela despedaça o óleo da parte de Deus, despedaça todo o jugo, despedaça toda aquela maldição hereditária que estava sobre uma família, despedaça todo aquele problema da crise que está lá, que não passa, que você não sabe fazer. A unção traz capacitação e não tem o que ela não possa quebrar. Não tem o que ela não possa fazer. O diabo quer roubar o nosso lugar de receber essa unção. Há um lugar dentro de nós, gente, um lugar da intimidade, um lugar da verdade dentro de nós. E o diabo, ele não quer que a gente chegue neste lugar, porque ele quer roubar ministério, casamento, filhos, cura. E ele quer roubar destinos que mudam a história de uma nação, mudam a história de uma cidade. Deus conta conosco para mudar a história desta cidade. Deus conta com você para mudar a história da tua rua, da tua vizinhança. Deus conta com você para mudar a história da tua família. Quando Jesus conta essa história do casamento, e que houve o convite e eles não decidiram ir, deram desculpa, a parábola termina com um versículo assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A escolha, gente, a decisão, o disponível eu quero. A gente pode fazer quantas vezes a gente fez, né? Mutirões e mutirões, e vamos continuar fazendo mutirões. E o mutirão se chama todo mundo. Mas aparece alguns, não aparece todo mundo. Aqueles foram os escolhidos. E na hora que está aqui no mutirão, e se temos coisas para fazer e dar, nós vamos chamar quem? Aqueles ali, nós escolhemos aqueles, porque eles se disporam ao chamado. Às vezes as pessoas estão rotulando: sou uma pessoa comum. Sou uma pessoa comum, sou mais um na multidão.
Se você entrar na presença do Senhor e buscar ao Senhor, você passará a ser um ungido do Senhor. Porque todos nós fomos chamados. A diferença é quem quer esta chave de buscar a presença de Deus. Quem quer esta unção. O problema é encontrar o lugar no coração da verdade. Jeú podia ter mandado o moço embora. Podia dizer, não, nós estamos ocupados, nós estamos vivendo aqui essa desolação, essa tristeza, essa confusão. E tu vem aqui me passar, vou passar vergonha aí, te ouvindo, e ainda ir lá para um quarto contigo. Com um privado, o que é que tu tem de mensagem? Jesus convida. Infelizmente, Jesus ainda continua convidando, e infelizmente, muitos ainda não decidiram. A grande chave é decidir andar por Cristo. Andar em Cristo. E andar com Cristo. Jeú tomou essa decisão, entrou neste quarto, entrou neste lugar privado e recebeu esta unção. E Jesus continua dizendo, venha descobrir o que eu posso fazer através de você. Nessa pandemia nós descobrimos coisas que podemos fazer como igreja. Sem estar nas presenciais. A pandemia não se tornou um desperdício para a igreja, porque a igreja continuou sendo igreja. Há tempos que virão, gente, que podem ser mais difíceis do que nós estamos vivendo. Tempos, nós não podemos saber o que virá em 2021. Mas também nós não podemos garantir que só virá tempos bons. Poderão vir tempos piores ainda. Mas quando nós largarmos mão de olharmos para o plano horizontal e desejar o plano vertical, virá capacitação, superação. Porque sabe o que a Bíblia diz? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nada, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem presente, nem futuro. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É decisão por Ele, é andar por Ele. Porque se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas para Ele ser por mim, eu preciso estar nele, eu preciso estar na intimidade com Ele, eu preciso buscar esta unção, eu preciso ir para um patamar mais alto na minha fé, em outra dimensão, andarmos no nível acima. E às vezes as pessoas estão lá perdendo tempo, com coisas que não podem mais garantir, e não tomam decisão de buscar a única coisa que é segura. O céu, as coisas do eterno. Deus quer usar você para mudar a história e dar uma virada. Nesta manhã, nós vamos estar orando. Nós vamos estar buscando. Que chave que você quer? O que você tem aprendido nesses tempos de crise? Só existe um caminho. Só existe um caminho. O caminho é tomarmos uma decisão de verdade e nos voltar para a presença dEle. É orarmos mais, é lermos mais a Bíblia, é desejar mais ser usado por Ele, é desejar mais ser moldado por Ele, é desejar a presença dEle, é decidir por Jesus. Se nessa manhã você nunca fez uma oração de decisão por Jesus, você nunca nesta manhã disse, eu quero entregar meu coração, entregar minha vida para Jesus. Jesus te trouxe aqui para dizer que Ele quer te ungir sobre essa cidade. Mas você precisa tomar uma decisão por Cristo. Talvez você chegou aqui cansado, como todo mundo está, gente. Que tempo que tem sido cansativo. Que tempo que tem sido cansativo. É um tempo de notícias somente ruins. É um tempo que nós estamos sempre alerta com ameaças. É um tempo que a gente não está conhecendo as pessoas de verdade mesmo.
que a gente às vezes não consegue se conhecer, porque estamos nos vendo de máscara. É um tempo que tem sido cansativo. É um tempo que a gente não pode programar mais nada. É um tempo que tem trazido algumas gasturas de dor. Mas esse tempo não é maior que a unção de Jesus que quer ser derramada sobre a tua vida. A unção do Senhor traz superação, traz ousadia, traz capacitação. A unção de Deus revela a tua missão e traz propósito para a tua vida. Deus não desiste de nós e Ele não aparta de nós a sua unção. Tem consagração sobre a vida de você. Tem planos divinos sobre a tua vida. Derrame o teu coração nessa manhã. Grite ao céu. Tome uma decisão. Porque a única decisão que você vai poder tomar nesse tempo de crise, e nos tempos de maiores crises que virão, vai ser aquela de buscar as coisas do alto. Será aquelas de ir para o andar de cima, para as coisas mais perto do céu. Vamos ficar de pé, vamos orar. Enquanto nós vamos louvar, você que nessa manhã chegou aqui cansado, sobrecarregado, coração apertado, preocupado. Diga: Senhor, me unja para pelejar essas guerras. Eu só consigo pelejar as minhas guerras se a tua unção estiver comigo. Porque sabe o que aconteceu com Jeú? O aluno do profeta, o discípulo do profeta, fez como o profeta havia falado. Ungiu a Jeú e correu embora. E deixou Jeú assim. Aí diz, continua a leitura, diz que Jeú volta até os capitães. E os capitães pegaram e disseram assim: o que esse guri queria aí com o guri, né? Eu que estou dizendo. Mas o que ele queria contigo? Conta aí para nós, o que ele queria contigo? Veio trazer alguma mentira? Está lá a palavra sim. Veio trazer alguma mentira? Olha, gente, escutem bem. A volta vai dizer, os que estão na volta vão dizer que é mentira que você tem um chamado. Os que estão na volta vão dizer é mentira que tu é ungido. Os que estão na volta vão dizer muitas coisas. Que desperdício, que louco, que isso, que aquilo. Mas Jeú ouve o que eles estão falando. E Jeú disse: esse moço veio e me ungiu como rei de Israel. E diz a Bíblia que quando Jeú abre a boca e diz isso, todos que estão em volta pegam suas capas. Simbolicamente, naquela época era algo muito forte. Pegam todas as suas capas e dizem que largam nos pés de Jeú e diz: tu é o nosso rei. Sabe o que acontece, gente, quando a unção está em nós e a gente declara para os outros que a unção está em nós? A autoridade do céu vem sobre nós e testifica no coração de quem ouve. Testifica no coração de quem ouve. E diz que aqueles capitães largaram as capas e disseram: vamos agora. E diz que eles partiram dali, começaram a lutar. E foi ganho batalha por batalha. Diz, a Bíblia conta que Jeú começou a terminar, matou o exército, matou os sacerdotes, os discípulos de Baal, matou todo mundo. E foi restaurado uma nação inteira. Tem coisa encrostada que não sai?
Vira a chave da unção. Pega a unção. Busca de quem quer dar a unção. É o céu deseja te fazer ungido, capacitado. O céu nos colocou aqui para ganhar São Leopoldo para Jesus. Espaço já tem, cadeira já tem. Unção da parte de Deus já tem. Aonde estão os decididos? Aonde estão os decididos que vão marchar sobre São Leopoldo? Dizer: estamos sim na pandemia, mas tem consolo para o enlutado. Tem vida maior, uma vida eterna, movidos pela eternidade. Porque aqui tem ungido, aqui tem ungida do céu. Vire a chave em 2021. Vire a chave em 2021. Chega de viver essa bagagem até aqui. Chega de altos e baixos. Chega de falta de conhecimento bíblico. Chega de falta de sobrenatural. Chega de falta de dons. Chega de falta de fome de Deus. Chega de desculpa. Chega de coisas que vão te levar para o inferno. Mesmo dentro da igreja. Mesmo participando de culto, mesmo chorando, pode te levar para o inferno. Se a verdade lá no íntimo não for revelada e dita: entra unção dentro da minha vida, entra Jesus Cristo de verdade, porque não tem como ficar Luciana e Cristo junto. Ou é só Luciana ou é Cristo. Qual é a decisão? Jeú aproveitou a decisão. Aproveite essa decisão nesta manhã, meu querido. Aproveite a decisão nesta manhã, minha querida, e decida realmente por Cristo. Decida a tua vida por Cristo. Eu quero seguir Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero andar pelo novo e vivo caminho. Eu quero andar com essa missão. Sabe por que muitos se frustram, gente? Muitos ministérios se frustram. Porque tem muita gente depressiva, ansiosa, porque não tem senso de missão. Porque quando a gente tem senso de missão, tem tanto sabor, gente. Vale tanto a pena. Vale tanto a pena. Não é fácil. Não, claro que não é. Para Jeú, gente, ele teve que trabalhar muito. Ele teve que lutar contra o exército. Ele teve que montar estratégias para trazer todos os sacerdotes de Baal, toda aquela turma lá. Conta a história, lê a história, que ele montou uma estratégia para reunir todo mundo e matar todo mundo. A unção vai trazer capacidade, inteligência. É tudo que tu precisa. Tudo que tu precisa, tudo que você pensou, a unção é ali, precisa de unção. Tudo que você imaginou naquele lugar, é ali que precisa unção. A unção de Deus está neste lugar.